Bem-vindo aqui à história de Isaac e Jacó, que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 25, segunda parte, até o 36. No capítulo 37 já temos aí a história de Jacó, mas basicamente a história de José. Então, logo compreendemos que há uma diferença nesse foco que há menos em Ismael e totalmente em Isaac e depois Jacó. Por quê? Jacó é o herdeiro de Isaac e Isaac é o herdeiro da promessa feita a Abraão. Já lemos parte da vida dele no contexto da vida de Abraão. Importante considerarmos que Isaac e Rebeca tiveram um filho e deram o nome a ele de Jacó, depois de ter nascido também Esaú, quer dizer vermelho, Edom. Mas Jacó é aquele que segue o outro no seu calcanhar, aquele que segue o outro de perto. Eu acho que a melhor tradução para Jacó é esperto, espertinho. Aí temos aquela história difícil para nós entendermos de Jacó renunciando ao seu direito de ser o mais velho, porque o mais velho tinha direitos de chefiar a família, de receber a melhor porção na herança. O mais velho dava continuidade à história da família, no caso particular aqui, a história da promessa. Para nós, uma história aparentemente de pouco sentido, e achamos até que Rebeca sai mal na história, que Jacó sai mal na história. Todavia, temos que entender esse contexto. É bom sempre lembrar que o fato de uma história estar na Bíblia não quer dizer que Deus aprove os comportamentos. Mas a vida é assim, o mundo real. E no mundo real, agindo por impulso, ou talvez melhor, por instinto, Jacó vende. Então, se ele mantivesse esse direito, se Rebeca não fizesse aquela intervenção, ele estaria roubando o direito porque ele vendeu esse direito. Ele vai morrer mesmo, estou cheio de fome, o que quer adiantar eu ser o mais velho? E com esse pensamento totalmente deslocado, ele perdeu essa bênção e passou o resto da vida magoado com o seu irmão e possivelmente também com a sua mãe Rebeca. No capítulo 26, nós temos o episódio de Isaac com Abimeleque. Você vai dizer, espera aí, é a mesma história, praticamente igualzinha que ocorreu com Abraão e Sara, só que no Egito. Então vamos entender aqui, sobretudo, não é no Egito que se dá, mas é em Gerar, isto é, no reino dos filisteus, nessa cidade capital do reino dos filisteus. Esse Abimeleque não é um nome, é um título. Quando a Bíblia fala o faraó, também não é um nome, é um título. É como você dizer o prefeito, o governador, o presidente. Se você não disser o nome dele, você vai entender que é o que está no poder agora. É o caso aqui. Então, esse Abimeleque é um título, é o Abimeleque, o faraó, podemos dizer o presidente, o primeiro-ministro, só para entendermos, porque é um tempo muito longo para esse Abimeleque continuar no poder ao tempo de Abraão e ao tempo de Isaac. Eu acho que essa informação é muito valiosa. Inclusive, quando Ficol, general do Abimeleque, aparece também nas duas histórias, de igual modo, esse Ficol é um sobrenome. Eu, inclusive, na paráfrase que escrevi, eu chamei de Ficol filho. Então, o Ficol o velho e agora o Ficol o júnior, participando aqui desta história. De novo, lidamos com o problema da mentira na família de Abraão, que sempre foi algo muito recorrente. Aqui ele fala uma mentira. Era uma meia-verdade, mas a condição de Rebeca num complexo familiar não era de irmã, de prima, era de esposa. Então é importante que ele usou o subterfúgio, mas ele mentiu. De novo, o fato de Isaac, um homem de oração, ter mentido
não justifica aquilo que ele fez e nem nos autoriza a fazer aquilo que ele fez. Aí vamos ter aqui alguns elementos familiares, mostrando como a poligamia tem os seus problemas. E aí temos no capítulo 27 a bênção de Isaac, que não podia voltar atrás. Porque, gente, vamos entender. Naquela época, a cultura era oral, não tinha livro. Por isso que uma palavra valia tanto quanto um carimbo ou uma firma reconhecida no cartório. Não podia voltar atrás, só para entendermos por que essa condição de ele ter sido enganado, ele não podia retornar e tocar a bênção. Já foi dada, a palavra proferida foi, está o assunto liquidado. Vamos prosseguir na história, então, de Jacó, vendo que a bênção, portanto, era algo irrevogável. Estou lendo aqui na Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, fascículo 1, livro de Gênesis. Aí temos a fuga. Rebeca preparou tudo e Isaac foge. Foge para onde? Para o norte. Ele estava na região central, centro-sul de Canaã, Israel. Ele foge para o norte, em direção à Síria. E é uma longa viagem de alguns dias, como nós temos na própria história bíblica. Jacó devia estar aí com seus 70 anos e viveria até 147, como lemos no final do livro de Gênesis. Aí ele casa dentro da família, no clã familiar. Esse clã era monoteísta, com variações que veremos daqui a pouco. Ele se casa, então, com Raquel. Aí a história dramática, a história da oração, a história do dízimo que ele promete dar, é uma jornada. Esses capítulos mostram, então, Jacó crescendo espiritualmente. Isso é muito importante. Não podemos julgar Jacó só por aquele começo. Ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo encontros com Deus. Isso é valioso, ele faz uma coisa notável. É o que mais faz isto. Ele levanta um altar. Na linguagem de hoje, ele faz um monumento. Para lembrar, aqui Deus me falou, aqui Deus esteve, aqui ele me prometeu tal coisa. Era uma maneira mnemônica, maneira de cultuar, já que não havia templos ao Deus Altíssimo. Era uma forma de celebração, era uma forma de confissão, era uma forma de louvor. Isso nós vamos aprendendo até encontrarmos no capítulo 29 o casamento dele. Aí é aquela história que belíssimamente Camões colocou num poema que vale a pena você ler, um soneto sobre... Queria Raquel, mas ganhou Lia, trabalhou mais 7 anos, mais ou menos isso. Vou só lembrar uma coisa. Jacó não demorou 14 anos para ter Raquel como esposa. Ele a teve junto com a primeira, Lia. Então, após 7 anos, ele se casou com Lia e também com Raquel. Só que ele ficou devendo. Ele assinou uma promissória de mais 7 anos de trabalho aí com o seu tio Labão, que era muito mais esperto, muito mais enganador. Tinha escola boa aí, o nosso querido Jacó. E aí há esse casamento. Eu quero destacar um dos elementos importantes aqui, que nós encontramos. Aí tem a família, são 4 esposas, 2 servas, empregadas, concubinas, mães de aluguel. Só que a gente vê que as coisas não são bem assim. Elas tinham os filhos para a sua patroa, mas depois quer também tirar o direito que ela vendeu, tal como aí o direito da primogenitura. Então, nessa história aí, nós vamos encontrar um momento valioso que eu quero destacar. O primeiro era o tema da infertilidade feminina. Não se fala de masculina, mas da feminina era uma tragédia. Tanto é que Rubem, vemos isso no capítulo 34, versos 14 a 24, usa um recurso, chamaríamos hoje de mágico. Ele, então, colhe no campo umas
frutas chamadas mandrágoras, que se acreditava naquela época que tinha um fator afrodisíaco de fertilidade. Também era a garrafada, digamos assim, o remédio da época, e ele levou para ela. Aí a sua mãe Lia faz um negócio com Raquel. Aí é uma história que você vai ler lá no capítulo 30. E aí nós temos prosseguimento da história, que eu quero destacar um aspecto muito interessante. Além daquela magia que Jacó faz lá com as ovelhas e tal, que a história é bastante clara, há um outro elemento que vale a pena a gente considerar para mostrar como o ser humano é sempre o mesmo. Eu me refiro ao seguinte: quando Jacó sai da casa do seu sogro Labão, com as suas 2 esposas e mais 2 empregadas das suas esposas ou concubinas, há um episódio muito revelador da natureza humana. Labão era monoteísta, mas também fazia uma fezinha em ídolos. No hebraico são terafins. Terafins são os chamados deuses do lar, ídolos do lar, ou os padroeiros. Em alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro, e talvez na sua também, é muito comum, na entrada da casa, você ter um nicho e ali ter um santo, padroeiro. Na Palestina, toda casa tem um santo católico padroeiro. São Jorge é o principal deles. Então, esse tema de ter um Deus só para gente, um Deus protetor, um Deus que se possa pegar, um ídolo, uma escultura, é, portanto, algo muito antigo. E, nesse caso, Labão tinha terafins, ídolos que representavam, nesse caso, Deus único, mas eram ídolos, que depois fica claro do livro de Êxodo que é completamente proibido os ter. Raquel, então, na hora da fuga, leva o Deus da casa dela, do seu pai e logo dela, para a nova casa para onde ela vai. Aí tem uma história cheia de lances muito interessantes. As mulheres certamente gostam muito de ler essa história, porque de fato é muito curiosa, podemos dizer, para nós hoje, mas mostra que o ser humano é um idólatra por natureza no passado e também no nosso presente. O fato é que, então, Jacó segue a sua vida, agora voltando mais para o norte, para Berseba, terra de Jacó, onde Jacó fez a sua vida, acerta a sua vida com Labão, e aí ele tem o encontro dele com Esaú, o seu irmão. É uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Nós lemos sobre Esaú que ele, Hebreus nos fala isso, não conseguiu buscar adequadamente um lugar de arrependimento. Ele não se arrependeu, ele ficou magoado, ele também não perdoou, ele carregou isso. Mas houve um momento, e o texto bíblico é muito bonito, quando Jacó diz: olha, meu irmão, ver você foi como fosse ver o próprio Deus, o rosto de Deus. Então, há aquela história toda, mas uma das mais lindas histórias da Bíblia é quando Jacó luta com um anjo pertinho ali do Val de Jaboque. Eu quero dizer que já fiz várias viagens à Jordânia, mas só uma viagem, por insistência minha, nós fomos ao Val de Jaboque, rio que até hoje existe, é o rio Zarca, e ali eu tive um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Meu nome é Israel, não é Jacó, e ali ele teve seu nome transformado no Val de Jaboque, hoje, como eu disse, Zarca, e é uma história realmente magnífica. Ali o nome dele deixou de ser o espertinho que está na cola dos outros para ser Israel, aquele que luta com Deus e vence, aquele que
podemos dizer que não deixa Deus sem ser abençoado. Alguém que agora não confia mais em si mesmo, mas confia na bênção de Deus. Ali temos toda uma história que o próprio texto vai nos relatando, a reconciliação dos dois irmãos, como eu já mencionei, e Jacó então chega a Siquém, e aí nós vamos ter uma história muito triste no capítulo 34, que é quando Diná, a única filha de Jacó, é seduzida, abusada sexualmente. Há um acordo na família para resolver essa questão, mas os filhos de Isaac não cumprem a promessa e, basicamente, Simeão e Levi acabam com os siquemitas, destroem tudo, matam todos. De novo, esse comportamento não é aprovado por Deus. Tanto é que lá no finalzinho de Gênesis, esses dois meninos, em lugar de receber uma bênção de Deus, recebem, de certo modo, uma maldição de Deus como castigo através da boca, nesse caso, do profeta, podemos dizer assim, Jacó. Então essa é uma história realmente muito triste, mas a Bíblia é assim. Não conta só histórias bonitas, conta também histórias muito tristes. E aí nós temos, quando Jacó também volta a Betel, casa de Deus, ele faz mais um altar ou um monumento, mostrando realmente como ele era alguém nessa busca, nesse encontro com Deus, mostrando o seu crescimento espiritual. Nascem os queridinhos de Jacó, poligamia é isso, até na monogamia há isso, mas no caso ali, os dois queridinhos, José e Benjamim. Por que queridinhos? Porque eram filhos da queridinha Raquel, né? E Jacó nunca esqueceu isso. Temos a narrativa da morte dela quando tem Benjamim. E aqui eu quero só sublinhar que várias vezes você encontra nessa sessão isso até o dia de hoje. Até o dia de hoje, quando o livro foi terminado, registrado, editado, organizado, o autor, o editor, colocou até o dia de hoje. Mas não é até o dia de hoje, nos nossos dias, que aquela região toda está completamente mudada, não existe mais nada similar ali, no sentido de lugares, de monumentos, não temos mais nada disso. Isaac, então, morre, e nós temos o capítulo 16 se ocupando das genealogias, que para nós são um pouco enfadonhas, mas são muito necessárias para entendermos, então, aí as histórias todas. E aí nós temos não só a genealogia ligada a Jacó, mas temos também a genealogia ligada a Esaú. E termina assim essa sessão, grande sessão, até o capítulo 36 da história de Isaac. Um elemento que eu acho muito rico em Isaac, é o destaque único que vou fazer, é que ele orou para que a sua esposa Rebeca, que era infértil, lhe desse um filho. E Deus atendeu a sua oração. Mas se você ler atentamente, você vai observar que a resposta veio 40 anos depois. A Bíblia, de fato, é um livro riquíssimo, mesmo nas histórias que aparentemente tem pouco a nos ensinar, nos ensina sobre a persistência, a perseverança em nossos atos, inclusive em nossas orações. Agora estamos preparados para a história de José, mas isso, se Deus quiser, na próxima semana. Eu estou aqui, então, nesse encerramento, para dizer que estou muito feliz de estarmos juntos lendo a Bíblia aqui na Jornada de Leitura da Bíblia. Eu sou Israel Belo de Azevedo.